E a tua misericórdia, Pai, ultrapassa o tempo, as gerações, o espaço, enche céus, enche terra e transcende tudo que existe e tudo que há. Ó Deus, e nós sabemos que por tua palavra ela se nos revela. Por isso nós te pedimos que tu abençoe este momento sacro, ó Pai, em que havemos de abrir a tua palavra e sobre ela meditar. Dá a tua inspiração e faz-a conhecida a nós e revelada aos nossos corações. E que, Senhor, muitas vidas possam conhecer na pessoa de Jesus a salvação que tu nos oferece. Que através da fé dela se apropriem e possam conosco cantar um novo cântico, o cântico daqueles que hão de morar no céu pela graça e misericórdia de Deus. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo de número 73, versículos de número 18, 19 e 20. Salmo 73, 18, 19 e 20. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Podeis assentar. Aqui, meus irmãos, nós lemos palavras de juízo e de condenação. Palavras que Deus endereça àqueles que não se voltaram para Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de entendermos melhor o significado e a profundidade destas palavras, meditemos um pouco na queda de Adão, pela qual a condenação entrou na raça humana. Meus amados, nós sabemos que no princípio criou Deus o homem do pó da terra, o fez à sua imagem e semelhança. Depois desse homem tirou a mulher, e da coabitação de ambos nasceu toda a raça humana. Interessa observar que quando Adão foi criado no princípio, nos primórdios, ele não era inclinado ao mal. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, Deus criou o homem reto, e este procurou inovações, invenções. O homem não era inclinado também para o bem, mas tinha toda uma estrutura interior que tornaria mais fácil o cumprimento do bem do que o cumprimento do mal. Afinal, trazia ele a imagem e semelhança de Deus. Apesar de neutro, ele tinha uma estrutura propícia à prática do bem. E viveu num ambiente em que tudo era favorável à prática do bem. No Éden, jardim de Deus, havia apenas uma árvore que era proibida. As demais, o homem tinha a elas livre acesso. Deus estava lá ao lado de Adão. Era de se esperar que Adão se submetesse a Deus e por ele vivesse espiritualmente. Mas diz a Bíblia que Adão caiu seduzido pela mulher, que por sua vez foi seduzida pelo diabo. Ambos violaram o preceito divino e rebeldemente quiseram ficar independentes de Deus. Como diz a Bíblia, sendo o homem reto, nesse instante procurou inovações, procurou invenções e rompeu a sua aliança inicial com Deus. O pecado, irmãos, é uma desgraça, porque não somente ele é mau em si, mas o castigo do pecado é mais pecado.
O pior castigo que há no pecado não é o que é exterior a ele. O pior castigo que há para o pecado é o cometimento de outros pecados, porque quando se pratica um, se torna um homem vulnerável a outros, e a este mesmo que ele já praticou. Quando Adão pecou, muitas maldições lhe sobrevieram, mas de todos os prejuízos, o pior foi esse: ele tornou-se inclinado para o mal. Ele tornou-se escravo do pecado. A punição por ele ter pecado foi não parar mais de pecar. Uma vez tendo caído, teve ele a oportunidade de ver que o pecado não era bom, mas já não podia mais deixar de pecar, porque ao pecado, ele estava agora atado e escravizado. A natureza humana corrompeu-se, tornando-se uma natureza pecaminosa. Como eu disse no princípio, o homem fora criado reto, mas agora, depois da queda, estava inclinado para o mal. Tinha uma natureza, como diziam os reformadores, moldada para o inferno. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo de número 3, que antes de sermos crentes, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz: todos nós éramos outrora, antes do novo nascimento, por natureza filhos da ira, como os demais homens. Notemos, a nossa natureza já nos conduzia em direção à ira de Deus, porque nos conduzia ao pecado que atrai sobre si a ira divina. Meus amados irmãos, o homem, ao nascer, já é vocacionado a ser pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é um pecador. Se nós quiséssemos dizer, antes mesmo do homem praticar qualquer ação, o que ele haveria de ser, poderíamos dizer: ele seria um pecador, ele vai ser um pecador. Sua natureza o coloca debaixo da ira de Deus. Ele nasce debaixo da ira de Deus desde a queda de Adão, que era o cabeça da raça humana, aquele que a representou perante Deus no jardim do Éden. Todos nós estávamos em Adão. O seu pecado não passou para nós, antes foi dele mesmo, e ele foi culpado pelo seu próprio pecado, mas os efeitos do seu pecado vieram sobre nós. Não acreditamos na doutrina católica do pecado original, segundo a qual aqueles que de Adão nascem, já nascem com um pecado cometido, o de Adão, como se Deus a todos nós atribuísse o pecado de Adão. Mas nós acreditamos que os efeitos do pecado de Adão caem sobre nós. Por quê? Porque o pecado de Adão alterou a sua natureza. E como há uma regra estabelecida na criação, segundo a qual cada ente gera segundo sua espécie, nós não poderíamos nascer com natureza diversa da de Adão, que nos gerou a todos nós. Portanto, todos nascemos com esta natureza que nos torna filhos da ira. Essa natureza que nos vocaciona ao pecado, que nos faz pecador antes de pecarmos. Essa natureza que atrai sobre nós a ira divina. Como diz Paulo, nascemos mortos espiritualmente. Ou seja, separados de Deus. Nascemos sem vida divina em nós. Os reformadores ensinaram que a natureza pecaminosa consistia numa total depravação do ser humano. E isto é verdade não porque eles disseram, mas porque a Bíblia o diz. De fato, Isaías descreve o homem como um ser que tem uma chaga que vai desde o começo da cabeça até a planta do pé.
É assim que Isaías descreve a humanidade. Obviamente ele está mostrando um quadro moral e espiritual dos homens. São eles totalmente doentes e cheios de chagas sob o ponto de vista moral e espiritual. A raça humana, o homem, é um ser totalmente depravado. Mas uma colocação precisa ser feita para que entendamos o que seja depravação total. E a colocação é esta: como é que nós podemos falar em natureza pecaminosa? Se a natureza é o que é natural, se a natureza foi criada por Deus, como é que pode uma natureza ser totalmente depravada se ela veio de Deus, já que é natureza, se é natural, vinda de Deus, como é que pode ser inteiramente corrompida? Agostinho pensou nisso, meditou sobre isso. Dizia ele que, sob o ponto de vista da criação, somos bons. Sob o ponto de vista da queda, somos maus. Ele dizia, na medida em que há em nós uma natureza, há em nós o que veio das mãos de Deus, temos em nós o bem. Mas na medida em que este bem está sendo corroído, há em nós o mal. Meus amados irmãos, o mal, o pecado, na Bíblia não é alguma coisa que tem substância. O mal não é uma coisa, como é o bem. Deus é o bem. Jesus disse, não há ninguém bom senão Deus. João diz, Deus é amor. Mas o mal não tem substância, porque se tivesse, seria uma criação. E não poderia ser criação de Deus, porque Deus não iria criar o mal ou o pecado. E ao mesmo tempo não poderia ser criação de mais ninguém, porque só Deus é criador e pode criar alguma coisa. O mal, portanto, não tem substância. O mal é a ausência do bem. O ódio há quando o amor se vai. As trevas aparecem quando a luz se foi. O mal é a ausência do bem. O mal é um princípio de destruição. Assim como o ferro que vai se desintegrando pelo ferrugem, assim também é a nossa natureza sob a atuação do pecado. O pecado só existe no bem. O pecado é alguma coisa que vai destruindo o bem. Nós não podemos falar no pecado, nós não podemos falar no mal sem o bem. Podemos falar no bem sem o mal, mas nunca no mal sem o bem. Porque o mal é alguma coisa que atua corroendo o bem, destruindo a criação de Deus. Quando você deixa de comer, uma série de coisas acontece. Dentre elas você fica fraco e sem forças para andar. Pois bem, quando você deixa de comer, você está deixando uma substância, que é o alimento. Deixar de comer é abster-se de uma substância, é a ausência de substância. No entanto, há efeitos em você, você fica fraco. Pois bem, o pecado não tem substância, é a ausência de Deus. Agora, quando o homem peca, ele se distancia de Deus, fica ausente de Deus, se aparta do que há em Deus, então torna-se fraco. Começa a haver uma corrosão no seu ser. Por isso que as consequências do pecado no homem foram estas. Em primeiro lugar, fraqueza física. O mal passou a corroer o nosso corpo de forma tal que somos sujeitos ao envelhecimento agora, somos sujeitos às enfermidades e, por fim, somos sujeitos à morte. Nós temos um princípio de destruição, de corrosão do nosso corpo. O mal está nele. O mal também atingiu a nossa alma, tirando o poder da sua vontade. Quantas vezes, irmãos, uma pessoa sabe que o bem é uma coisa, mas faz o mal? Porque não há força na vontade dele. A vontade dele ficou fraca, assim como alguém que sem alimento já não tem mais força sequer para andar.
Ele não tem forças para fazer o bem. A vontade do homem tornou-se cativa do mal, porque enfraquecida, impossibilitada de erguer-se na direção do bem. Se no corpo o pecado gerou fraqueza física, na alma o pecado gerou fraqueza moral. E no espírito, irmãos, o pecado gerou fraqueza vital. Quando a pessoa nasce com um corpo sujeito a enfermidades e à morte, nasce com a alma incapaz de fazer o bem, e nasce com um espírito morto. O espírito é a parte do nosso ser que nos dá a ligação com Deus, que nos permite a comunhão com Deus. O homem já nasce divorciado de Deus. A religiosidade é rotina. A oração é palavras soltas ao ar. Ele não sente a presença de Deus intimamente. Não ouve a voz do Espírito Santo. Por isso muitos até fazem imagens de escultura para tornar a presença de Deus, entre aspas, mais próximas deles, porque sentem a distância interior. Portanto, o pecado gera fraqueza vital no espírito. Tira do espírito a presença de Deus que lhe dava vida. O pecado gera na alma fraqueza moral, porque consiste na ausência de Deus na alma que enfraquece a vontade para o bem. E o pecado gera fraqueza física no corpo, porque consiste na ausência de Deus que dá vida ao corpo. Pecado, irmãos, há quando o homem resolve rebelar-se contra Deus e dele distanciar-se. Aí começa ele a deteriorar-se, começa ele a desintegrar-se. Quando nós falamos em total corrupção da raça humana, quando nós falamos de depravação total, nós não queremos dizer que não haja nada de bom no homem. Há alguma coisa de bom. A alma, independente de fazer o bem ou o mal, ela por si só é boa porque veio de Deus. O corpo, independente de ser usado para o bem ou para o mal, por si só é bom porque veio de Deus. O espírito, independente de estar sendo ativado para a adoração a Deus ou não, por si só é bom porque veio de Deus. Mas o fato é que em todos esses elementos bons que compõem o homem, há um princípio de degeneração, por isso a corrupção é total. Atinge o homem na sua inteireza, não há nenhuma dimensão humana, não há nenhum elemento que compõe o homem que esteja livre desse princípio de corrosão, de corrupção que o pecado trouxe. Por isso nós falamos em uma natureza pecaminosa. Ela é boa enquanto natureza, mas é má enquanto pecaminosa. Por isso nós falamos em total depravação da raça humana. Enquanto raça humana, ela é boa, enquanto submetida a uma total depravação, está aí o mal. A situação do homem é tremenda. Meus irmãos, Adão no princípio começou com Deus. Foi criado e estava ao lado de Deus. Para pecar, necessária era uma decisão dele, saindo da linha em que ele estava. Para que ele servisse a Deus, não precisava sequer tomar uma decisão nova, bastava ele seguir o curso normal das coisas. Mas para que ele pecasse, ele precisava tomar uma decisão de sair do curso natural em que se encontrava, e o fez. Tomou uma decisão saindo dos planos de Deus. Mas agora a coisa inverteu-se. O homem nasce no rio do pecado. O homem nasce arrastado por uma correnteza do mal. E para que ele saia dela é preciso uma decisão sua de segurar nas mãos de Jesus Cristo, que pode dar a ele poder para a salvação. Quando alguém nasce hoje, nasce debaixo da ira de Deus. Se ele não aceitar Jesus,
Não é a partir do momento em que ele ouviu e rejeitou que ele ficou condenado, não. Antes de ouvir, ele já estava condenado. Não é depois que a pessoa ouviu a pregação e rejeitou que então ela ficou condenada, não, irmãos. Ela estava condenada antes. Por isso nós temos que pregar o evangelho, igreja. Por isso nós temos que anunciar o evangelho nos 4 cantos da terra. Porque se nós nos calarmos, nós estamos privando pessoas de mais oportunidades para serem salvas. Por isso nós temos que falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Por isso que nós temos que proclamar a tempo e a fora de tempo. E anunciar incessantemente o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 3,18 o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Nós temos aqui a palavra de Deus. Diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. A Bíblia diz aqui em João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus já estava sobre ele. E porque ele rejeitou o que ouviu, ela permanece, continua, já estava. Aqui fala, inclusive, do ímpio que se mantém rebelde. Ele já nasceu rebelde. Se depois de ouvir a palavra ele se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus que já estava sobre ele. O homem está debaixo da ira de Deus quando nasce, espiritualmente morto, enfraquecido moralmente e tendente à morte física. É assim a situação catastrófica do ser humano. E digo mais, irmãos, o homem não é um ser que peca esporadicamente. O homem, no seu curso natural e normal, está continuamente em pecado, ininterruptamente. Porque veja bem, se alguém comete um pecado e deste não se arrepende, é como se estivesse repetindo esse pecado a cada segundo que passa. Alguém que praticou um pecado, dele não se arrependeu, não o confessou, não voltou-se para Deus buscando refúgio, perdão e livramento. Este alguém está atualizando o seu pecado a toda hora. Aquele que não se arrepende, apesar de não estar manifestando exteriormente aquele pecado, novamente em seguida, está ainda nele, porque não se arrependeu dele. É um pecado continuado. Aí quando ele comete outro pecado e não se arrepende do outro, aquele pecado é como se ele estivesse a toda hora cometendo, está toda hora atualizado, afrontando a Deus. O ser humano é um ser que peca, às vezes ele é todo pecado. Ele é pecado contínuo. Quando as pessoas manifestam pecados esporadicamente, elas estão apenas manifestando um pecado que continuamente está nelas de forma latente. Por isso, meus irmãos, é fácil identificar quando uma pessoa peca e não confessa. Ela vai tornar a pecar de novo. Se ela não admite, não confessa, não se arrepende, então o pecado ainda está lá alojado, ela está continuando, embora não o pratique em seguida da mesma forma, na medida em que não se arrependeu, está ainda praticando aquele pecado, ele está ainda nela. E a qualquer momento vai ter a erupção, a manifestação visível de novo. O pecado é contínuo. Por isso, meus irmãos, o homem é um ser que afronta a Deus ininterruptamente. Como ele tem uma alma eterna, se ele morrer sem Jesus, por toda a eternidade ele vai estar afrontando a Deus. Porque vejam só, nenhum ser humano volta-se para Deus, a não ser que o Espírito Santo toque no coração dele enquanto ele ouve a palavra.
O homem está tão cego, está tão apático para Deus, está tão fraco até para ir em direção a Deus, que se depender dele, ele nunca vai. Se Deus não o chamar, se Deus não o acordar através de choques espirituais pela palavra, ele não volta-se para Deus. E quando o homem morre sem Jesus, ele vai para um lugar, para uma dimensão em que o Espírito Santo não está lá convencendo ninguém. Em que a palavra de Deus não está sendo pregada, ou seja, de forma nenhuma, ele vai querer voltar-se para Deus por toda a eternidade. Então ele vai ficar por toda a eternidade sem se arrepender do que fez. Pode até estar se lamentando pelo seu sofrimento, mas o fato é que ele não está se arrependendo. Então ele vai estar afrontando a Deus por toda a eternidade. Por isso que o inferno para ele durará para sempre. Aliás, a ortodoxia cristã, no princípio, dizia que o pecado, ele gerava uma condenação sem fim, porque era uma afronta a Deus, que é um ser infinito. Quem peca, peca contra Deus. Afronta a Deus, um ser eterno, é uma afronta eterna, porque é uma afronta a um ser eterno. E por isso o pecado merece punição eterna. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é aí que está a diferença entre o conceito cristão de pecado e o conceito pagão. Para o pagão, o pecado é pecado em si mesmo. Por isso o pagão não imagina um inferno eterno, sempre imagina uma condenação temporária. Porque para ele, o pecado é como se fosse uma afronta às leis naturais, uma afronta à lei moral. O pecado é pecado porque é ruim em si mesmo. Não é porque foi uma afronta a Deus, é porque é alguma coisa negativa por si mesma. Como eles veem o pecado neste conceito minimizador, neste conceito que torna o pecado mínimo, então eles imaginam que a condenação ou o castigo vai ser apenas temporário. Daí os pagãos tenderem a crença na reencarnação, ou ainda num purgatório que limita por um tempo o sofrimento, ou ainda a crença no lugar de condenação que depois gera promoções para estágios melhores. Mas o cristianismo ensina que o pecado, ele é pecado não porque a sua natureza o faz pecado. Ele é pecado porque é contra Deus. Não é o ato em si que é pecaminoso, é contra quem o ato está sendo dirigido que o torna pecaminoso. É uma afronta a Deus. Não é uma afronta a um ser temporal. É uma afronta ao ser eterno. É uma afronta ao Deus infinito, ao Todo-Poderoso. Por isso a condenação que ele gera é uma condenação eterna. É uma condenação sem fim. O pecado, meus amados irmãos, não apenas torna o homem escravo dele, mas o pecado, como dizia Paul Tillich Kierkegaard, o pecado aliena o homem de si mesmo. O homem perde-se de si mesmo, ou seja, ele não sabe mais nem o que ele é. A Bíblia fala que o homem é cego, além de rebelde. Ou seja, ele é incapaz de ver a gravidade do seu estado. Ele é incapaz de ver a situação desastrosa em que se encontra. Ele não se apercebe do perigo em que está. George Whitefield, quando pregava no século XVIII, chorava ininterruptamente, às vezes tinha que cessar a sua pregação, porque estava completamente tomado pelo pranto. Os seus ouvintes diziam-lhe: por que é que você chora tanto? Ele disse: porque vocês é que deveriam estar chorando por vocês mesmos. E porque não estão, eu choro pela alma de cada um de vocês. Meus amados irmãos, o homem não tem consciência da miséria em que se encontra, ele se acha bom. Basta que o seu vizinho bata palma para ele alguns segundos,
para ele dizer: eu sou um homem honesto, um bom pai de família. Basta que o seu patrão lhe parabenize uma vez, para ele se sentir o tal. E parece estranho e até um insulto alguém chegar e dizer que ele é totalmente depravado, pecaminoso e que está debaixo da ira de Deus. Ele não enxerga o seu estado, porque está alienado de si mesmo. Aliás, o homem é um ser alienado de si mesmo em todas as coisas. O homem, antes de ser cristão, quando aquela pessoa que não é crente perde um bem temporal, ele entra às vezes em depressão e angústia. Por quê? Porque ele fica querendo aquele bem de volta. Na verdade é porque ele não está querendo ser o que ele é. Ele não está querendo ser o homem que perdeu. Ele queria ser o homem que ainda tinha. Ou seja, ele não está querendo ser o que de fato é. Ele está querendo alienar-se. Está querendo sair de si e ser outro. Quando ele peca, ele justifica o seu pecado, porque não quer ser o que é, um pecador, quer se fazer de bom. Quando ele perde um bem, está em depressão. Por quê? Porque ele queria ser aquele que tinha, o que ele era antes, não mais o que ele está sendo agora. Agostinho diz assim nas Confissões, que antes de ser crente, havia perdido um amigo. E ele disse: meu Deus, o meu erro foi ter amado aquele meu amigo não em ti. Eu o amei nele mesmo, e quando ele se foi, eu entrei em depressão e angústia, porque uma parte de mim foi com ele. Eu amei a alguém que ia partir, e quando ele partiu, levou uma parte de mim. Aí Agostinho diz: deveria eu tê-lo amado em ti, porque quando amamos aos outros em ti, eles se vão, mas nós caímos em teus braços. Quando amamos os outros em ti, eles partem, mas nós ficamos contigo. E era em ti que nós os amávamos. Meus amados irmãos, o crente, quando perde seus bens, não entra em crise, porque ele sabe que a providência de Deus está cuidando dele. Ele sabe que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele sofre, mas não queria ser o que não sofreu. Ele quer ser o que sofre mesmo. Ele quer ser o que é, porque ele sabe que Deus está cuidando dele, dirigindo todas as coisas. Ainda diz Abacuque, que não há... Vão ver que ali eles vão se apresentar mais frágeis, porque não vão ter a oportunidade de, num amontoado de pessoas, esconder a sua miséria. O homem isolado é o homem real no que diz respeito a Deus. Meus amados irmãos, o inferno é terrível, porque no inferno há isolamento. Multidões e multidões estarão lá, mas não haverá comunicação entre os que estão lá. É como se lá fosse um lugar em que cada um vai encarar a sua miséria. O inferno não é ruim por causa do local. O inferno é ruim porque você não vai poder fugir do que aqui você foge. Você a toda hora quer esquecer a sua miséria, indo para lá, para cá, e lendo muito, ou indo para muita festa, ou fazendo aquilo ali, aquilo outro, corre para lá e trabalha intensivamente. Mas lá no inferno você vai estar sozinho e vai ter que encarar o que tem dentro de você por toda a eternidade. É preciso o homem voltar-se para Deus, cair em si, é a expressão bíblica. Arrependimento é quando o homem, pelo Espírito Santo, enquanto ouve a palavra, é iluminado e responde positivamente. De forma tal que ele cai em si, ele vê o estado em que se encontra. Ele se percebe um pecador. E quando se percebe um pecador, ele tem a oportunidade de negar-se a si mesmo para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Meus amados irmãos, Jonathan Edwards dizia que todo homem já tem dentro de si a semente do inferno.
Não pensemos que o inferno é alguma coisa apenas no além. A semente do inferno está alojada no coração daquele que não é crente desde já. Alguns dizem o inferno é aqui, não está totalmente errado. Começa aqui para os que não creram. A semente do inferno está dentro daqueles que não aceitaram Jesus. O pecado por si mesmo já é um inferno, porque é a ausência de Deus. O homem tem esta semente infernal dentro de si, que ainda não só o tomou em chamas, porque Deus tem restringido. Mas na hora que Deus tirar a mão, o homem será incendiado por essa faísca que já queima dentro dele. O versículo lido no começo, Salmo 73, 18, diz que Deus põe homens nos lugares escorregadios e eles caem. Quando alguém no lugar escorregadio cai por causa do seu peso. Vejam bem, irmãos, os que vão para o inferno não vão para lá porque Deus os vai jogar lá, simplesmente. Embora falando metaforicamente, poderíamos dizer assim. Mas os que vão para o inferno vão para lá caindo sob o peso de seus próprios pecados. É o pecado que ele pratica que vai empurrá-lo para baixo, cria um peso que o faz descer para a condenação. Por isso, que quando Jesus contou a história do rico e do Lázaro, ele disse que o Lázaro, que era crente, foi levado ao céu pelos anjos de Deus. Quem vai para o céu precisa de anjos. Meus amados irmãos, se nós fôssemos deixados por nossa conta, nós íamos descer sob o peso dos pecados. Mas o crente, quando morre, ele não desce porque os anjos de Deus levam ele para o céu. Mas o descrente não tem anjo para carregá-lo, ele desce sob o peso de seus próprios pecados para a condenação. Jesus disse que Lázaro, o crente, foi levado ao céu, mas a Bíblia diz que o rico, morrendo, acordou no inferno. Acordou no inferno. Deus os põe em lugares escorregadios e vão cair e ser aniquilados pelo terror do Senhor. É o que diz a Bíblia Sagrada. Os homens ímpios são como um sonho de Deus. Quando ele acordar, ele vai desprezar as imagens irreais do seu sonho. O inferno, meus amados irmãos, consiste em basicamente 3 coisas. Em primeiro lugar, a ausência de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1,9, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. No inferno, meus amados irmãos, há a ausência total de Deus. Aqui, apesar do ímpio não ter em si a presença de Deus, ele pode por ela ser beneficiado através da presença da igreja, porque Jesus está na igreja. Por isso que Deus disse que a igreja é o sal da terra. Naquele tempo, o sal impedia o alimento de ser apodrecido. Pois bem, este mundo só não está pior porque a igreja de Cristo está na terra e nela está a presença de Deus. Mas no inferno Deus estará ausente e a igreja não estará lá. Aqui há crentes orando pelos descrentes. Há crentes pregando a palavra aos descrentes. Lá não haverá pregação da palavra, nem haverá intercessão a favor dos descrentes. Aqui, o que não é crente pode chegar a um culto e sentir por um pouco a presença de Deus no ambiente. Lá não haverá estes cultos. Aqui também diz, irmãos, que os ímpios serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder.
Aqui na terra o descrente tem a oportunidade de se encantar com as maravilhas da criação, mas lá no inferno não haverá pregação da palavra, não haverá intercessão dos crentes, não haverá a igreja, não haverá a presença de Deus e não haverá essa maravilhosa natureza para eles contemplarem. O inferno é o vazio, é o nada, em certo sentido. Lá não haverá o céu azul para ser visto, não haverá a luz brilhando. Aqui na terra, os filósofos pagãos ficavam olhando a natureza, e de repente, depois daquela admiração, eles eram arrebatados e então começavam a filosofar. E muitos conhecimentos úteis chegaram à humanidade, mas lá no inferno não haverá filosofia, não haverá esta contemplação. Aqui o poeta, pelas belezas das coisas criadas, aguça a sua intuição e fala de forma a arrepiar aqueles que ouvem as suas palavras. Mas no inferno não há inspiração, no inferno não há poesia, no inferno não há a presença de Deus. Em segundo lugar, no inferno haverá uma consciência culpada por toda a eternidade. Os homens ficarão recordando-se do dia em que ouviram a palavra e não deram atenção. Ficarão lembrando das oportunidades que tiveram. Os pecados cometidos vão queimar em suas consciências. Em terceiro lugar, o inferno é chamado de destruição eterna, destruição sem fim. No inferno é como se o homem estivesse desaparecendo até tornar-se nada, mas na hora que ele está quase para desaparecer, ele se refaz para tornar a desaparecer novamente. Os homens vão querer morrer no sentido de desaparecer, mas não vão encontrar a morte. Eles vão tornando-se nada, mas depois tornam-se algo de novo, para depois tender em direção ao nada outra vez. É uma destruição que não destrói, é uma destruição eterna. Hoje em dia, meus irmãos, muitas pessoas que se dizem cristãs alimentam uma falsa segurança de ir para o céu, confundem certeza de salvação com indiferença. Os judeus recusaram Jesus porque levaram a sério o que Jesus dizia. Jesus dizia que ia perdoar os pecados dos que crescem. Os judeus disseram: um homem perdoar os pecados, isso é escândalo. E recusaram a pregação de Jesus porque a tiveram por escândalo. Há muitos cristãos hoje que com muita apatia dizem: Jesus perdoa os pecados, dizem-se cristãos. Mas quando ouviram a palavra de Deus, no que tange ao arrependimento e o perdão de pecados, nem se assustaram com a mensagem. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: eu me assustei, achei que era loucura, mas criei mesmo achando que era loucura. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Parece estranho, agora a gente crê, mesmo sendo estranho, e dá certo para a glória de Deus. Mas tem gente que não vê nada demais. Não é simples a mensagem cristã. Não é porque está sendo simples a ele, não, é porque ele é indiferente. Tem gente que tem vida dupla lá fora, vive como qualquer incrédulo, negando todos os padrões da Bíblia, os preceitos cristãos, mas na igreja ele ouve a palavra, ele se sente bem. A pregação é apenas uma terapia para ele. Ele nunca se escandalizou com a mensagem, nunca ficou assustado ou achou que era loucura, nunca teve esse impacto, porque simplesmente nunca parou para meditar profundamente. Aí diz: eu tenho certeza da minha salvação, porque eu não sinto que vou ser condenado. Não é porque ele não sente em virtude de ser salvo, não. Ele não sente nada em virtude de ser indiferente ao pecado, à condenação. Julga-se cristão. E na verdade é um pagão pior do que um judeu. Meus amados irmãos, o cristianismo é sério. É sério. É alguma coisa que nos faz temer e tremer, como disse o apóstolo Paulo.
O salvo não é alguém que fala de sua salvação de forma apática, mas ele fala com lágrimas nos olhos e cheio de gratidão. Ele proclama um evangelho tremendo, ansiando que os pecadores deem crédito à palavra de Deus. Eu vos digo nessa noite que em princípio todos os homens desceriam ao inferno e seriam engolidos pela condenação. Mas Jesus Cristo desceu das alturas para mudar este quadro. Paulo diz: estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Éramos por natureza filhos da ira. Mas espere um pouco. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Meus irmãos, a história do homem seria história de condenação total. Mas Deus, houve uma interrupção. Deus diz: para tudo, eu tenho que dizer agora. Ele enviou o seu Filho das alturas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio falar palavras bonitas. Ele não veio dar um exemplo de abnegação. Ele veio verter o sangue dele para que os nossos pecados fossem expiados, para que fôssemos lavados de toda mancha, justificados perante Deus, e para que nossa culpa fosse removida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. É Ele que segura na mão de Deus e segura na mão do crente. O seu ministério foi chamado na Bíblia de ministério da reconciliação. Meus amados irmãos, quando veio o dilúvio sobre a terra, há muito tempo atrás, quando veio o juízo de Deus através das águas contra o mundo ímpio, ocasião em que apenas Noé escapou com sua família na arca que representava Cristo. Naquele tempo, diz a Bíblia, que Noé ficava soltando de vez em quando uma ave, porque ele queria saber se as águas já tinham baixado. Se a ave voltasse trazendo alguma coisa, um ramo de alguma árvore, qualquer coisa, então ele saberia que as águas tinham baixado. E uma vez ele lançou uma pomba. A pomba foi e voltou e trouxe um ramo na boca. O que queria dizer que as águas estavam baixando. O que queria dizer que a ira de Deus estava cessando. Que Deus tinha executado o juízo. E agora a ira estava completando-se. Meus amados irmãos, desde aquele tempo, a pomba tornou-se o símbolo da paz. O símbolo da reconciliação. Pois bem, quando João Batista batizou Jesus nas águas do Jordão e este ergueu-se das águas, diz a Bíblia Sagrada que os céus se abriram e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus Cristo para indicar que ele veio não para condenar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para imputar pecado aos homens, porque os homens já estavam debaixo de pecado, mas ele veio para abrir a porta e criar uma oportunidade de salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Não há salvação em qualquer religião humana. Não há salvação numa doutrina. Há salvação numa pessoa. A pessoa de Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Caminhou para o Gólgota. Submeteu-se à cruz. Pagou as nossas iniquidades e bradou: Pai, está consumado. E para que você saiba que ele venceu e não que perdeu, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo, é o nosso advogado e pede por nós junto ao Pai. E ele está dizendo: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele está dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, vão se tornar como a branca lã. Ainda que sejam pretos como carvão, vão se tornar mais alvos do que a neve. Porque João diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Cremos nisso. Aleluia! O contrário do pecado é a fé. Aleluia, é a fé que vence o mundo, diz
o apóstolo João. Paulo diz: é com o escudo da fé que apagamos os dardos inflamados do maligno. Em Romanos 14, 23, a Bíblia diz: tudo que não procede de fé é pecado. Não quer dizer que o crente não peca, não. O que quer dizer é que o crente, mesmo tendo pecado, o seu pecado perante Deus não aparece, porque através da fé ele é coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! O crente se arrepende e aceita Jesus como Salvador. Depois disso ele pode cair, mas se cair não fica prostrado. Aleluia! Porque ele tem o Espírito Santo agora habitando nele. O Espírito Santo ilumina, ele vê o pecado, o Espírito Santo toca, ele se arrepende. Se ele for teimoso, Deus, através de tribulações, o disciplina e ele então acorda e volta, e Deus o preserva e o guarda para que seja salvo na eternidade. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus vê o pecado dele como pai para corrigi-lo como filho a quem ama, mas Deus nunca vê o pecado dele na qualidade de juiz, porque o advogado está sempre lá perante o juiz apresentando a defesa. Jesus não abre a Constituição do Brasil, da Alemanha ou da Holanda. Jesus abre os braços e mostra os cravos e diz: pai, eu já paguei todos os pecados dele. Aleluia! Tudo que não vem da fé é pecado. Aquele que não aceitou Jesus como Salvador, como eu já disse, está em pecado contínuo. Tudo que não vier da fé aparece como pecado diante de Deus. Mas aquele que entrega-se a Jesus e vive pela fé no Filho de Deus, esse não tem o seu pecado aparecendo perante o justo juiz. Meus amados irmãos, vamos ler Lucas 13, do 6 ao 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: o Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aqui Jesus contou uma parábola. Diz que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E diz também que o viticultor disse: ó, eu venho há 3 anos, tentando fazer essa planta dar alguma coisa, algum fruto, e nunca dá, deixa eu cortá-la. Mas diz a Bíblia que o homem disse: não, vamos fazer uma vala ao redor, vamos colocar estrume, vamos tentar. Se depois disso der fruto, bem está, se não, então nós cortamos. Eu quero dizer uma coisa: a justiça de Deus está falando assim para Deus, simbolicamente dizendo: é hora de cortar esses homens da terra. Eles não estão dando fruto, estão inutilmente. Mas a misericórdia de Deus está dizendo assim para Deus: espera um pouco, vamos tentar mais, vamos abrir uma vala ao redor, deixa ele ouvir mais. Se ele crê, bem está. Se não crê, então é que lançaremos na condenação. Eu quero dizer uma coisa: você está vivo ainda, porque Deus está esperando por você. Jonathan Edwards diz, no seu famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele diz: o arco de Deus já está apontado para você. A flecha já está no arco. Ele disse: a ira de Deus é qual água que vai batendo numa represa. E as águas já subiram bastante, essa represa está a ponto de ser tirada. E as águas da ira de Deus cairão sobre você com toda a força. Jonathan Edwards diz: o inferno abriu a boca embaixo de você.
E não há nada entre você e o inferno senão o ar. Se você não caiu lá ainda, é porque Deus está te segurando. Mas a qualquer momento o fio vai quebrar-se. Agarra-te no mediador. Aceita Jesus como Salvador. Porque assim haverá esperança, vida eterna, certeza disso. Porque Jesus salva e salva mesmo. Salva para que você nunca mais se perca. Salva para que você seja perdoado de uma vez para sempre. Vamos ficar de pé.